Aqui na Folha News, nós temos hoje como convidado especial o Dr. Paulo Moisés de Andrade, político de Lagoa Vermelha com uma longa trajetória. Está atingindo neste ano de 2025 50 anos de atividade político-partidária. Nós temos a satisfação de recebê-lo aqui no estúdio Folha News para que nos fale sobre este seu período de política partidária em Lagoa Vermelha. Doutor Paulo, muito obrigado. E já vamos abrir os trabalhos lhe perguntando como você analisa o período de 50 anos na política. Tem fatos assim diversos que lhe satisfizeram ou teve alguma decepção? Uma grande satisfação em estar aqui perante esse órgão de imprensa que divulga as pessoas, os fatos de Lagoa Vermelha. Me sinto muito honrado, Aldoir, de poder vir a este jornal, a esta imprensa, dizer da satisfação que tive ao longo desses 50 anos, como foi dito, de ter vivido e ajudado a cumprir as necessidades da população de Lagoa Vermelha. Analiso como cada época sendo uma época. Cada tempo havia uma questão em andamento. Exemplo, lá nos anos 75, quando eu comecei, eu trabalhava na Rádio Cacique, com um amigo, com a turma da Rádio Cacique, e fui convidado para ser candidato a vereador. Foi o amigo Aldoir quem foi, junto ao diretor da Rádio Cacique, Padre Humberto, pedir autorização para que eu pudesse ser candidato a vereador, uma vez que naquela época nós estávamos perante a ditadura militar, haviam só dois partidos, o MDB e a Arena, e havia censura à imprensa. Então o Padre Humberto se surpreendeu e o Aldoir foi junto comigo e lançamos a candidatura. Era um desafio em 75. E, graças a Deus, fui eleito vereador lá naquela época, em 1975, sob o lema Uma Voz Amiga a Serviço do Povo. Tinha uma boa amizade, tinha a rádio que me ajudava, era novo e tudo deu certo. Me elegi vereador em 1975, assumindo em 76, 77. Pude, daquela época, como vereador, lutar por algumas coisas, como a implantação de uma linha de ônibus de Lagoa Vermelha a Porto Alegre, da Unesul, porque naquela época nós ficávamos na rodoviária esperando chegar o ônibus de Passo Fundo para ver se ia ter lugar para levar as pessoas. Então, lutei e conseguimos. Também é da minha época a criação do perímetro urbano da cidade, que não havia, delimitando que a velocidade na BR-285 fosse observada e diminuída. Também criamos algumas ruas, como a Rua Inês Stedley, e tantas outras coisas que pude fazer em favor do povo. Posso lhe dizer que, como vereador, depois vamos entrar no período de prefeito, Aldoir, eu tive uma grande alegria de ter convivido com Germano Ferri, com Horácio Pegoraro, com José Paulo Barbosa, ah, com Hugo Napoleão Ferreira e eu. Nós éramos em 5 vereadores do MDB e a Arena, por sua vez, tinha 6. Todos amigos, convivemos um período de mútuo respeito, de profícuo trabalho. O prefeito era seu José Carlos Prestes Machado Vieira. Então, cumprimos aquela época, foi prorrogado o mandato e só teve eleições daí municipais em 1982. Como vereador, foi excelente o período, nós não éramos remunerados e as sessões eram realizadas no sábado à tarde, para que a gente pudesse trabalhar durante o dia. Então eu lembro com saudades esse período, visitei as casas, pude ajudar muitos estudantes na época para concluírem seus estudos e foi para mim uma grande alegria ter sido vereador. Doutor Paulo, o senhor iniciou a sua vida pública como político no período da ditadura militar. Havia dificuldade para realizar campanha
visitar as casas? Havia alguma pressão do lado do período revolucionário? Não, a gente tinha que usar uma franqueza. O respeito que a gente trazia de berço contribuía e muito. Segundo, ao tempo da ditadura militar, havia uma ordem no Brasil. Tais a censura, todas as coisas que diziam, a gente tinha o respeito por si. Primeiro, nós somos ainda, Alduir, a geração com quem eu falo e represento, é a geração que tinha valores. Quais valores? O pai, a mãe, o respeito aos signos brasileiros, tudo, era um respeito, a religiosidade. Então, isso tudo ajudou. Eu, ao visitar as casas, ao chegar de porta em casa, encontrava amigos, porque eu trabalhava na Rádio Cacique, e aí, durante as horas de período, ia nas casas no interior, as pessoas me ajudaram e muito. Então, não, nunca tive nenhum problema. Aliás, deixar claro, Aldo, que durante esses 50 anos de vida pública, eu não tive nenhuma porta de Lagoa Vermelha que fosse batida na minha cara. Todas as casas onde eu cheguei, como candidato a vereador, como candidato a prefeito, sempre fui recebido com alegria. Em muitas casas ainda lembram que fiquei sentado na caixa de lenha, na cozinha, onde tomava um cafezinho, e tenho desse período grandes recordações, foi um período maravilhoso. Como é que o senhor compara? O senhor, foi candidato a vereador na última eleição. O período da ditadura e o período de agora, como é que o senhor compara? A ditadura, nós temos que voltar um pouco no tempo. Qual? A ditadura foi o período posterior à renúncia de Jânio Quadros, em 61, e a oposição do regime militar à assunção do vice-presidente João Goulart, que na época encontrava-se em visita à China, e que era considerado um país comunista, e isto gerou a Revolução de 62, daí foi criado o projeto da legalidade no Rio Grande do Sul, que legalidade nada mais é do que o cumprimento da lei, que o governador do Rio Grande do Sul foi quem levantou essa bandeira. Eu era jovem, lembro desse momento, mas com o levante do Rio Grande do Sul chegou-se a um acordo pelo qual se estabeleceu o regime parlamentarista no Brasil. E o João Goulart, voltando, assumiu durante 2 anos. E em 64, pelas reformas de base que ele tanto lutava, houve de parte do regime militar a negativa ao trabalho que ele dizia, entre eles a desapropriação das áreas lindeiras, as áreas federais, as rodovias de 100 quilômetros, e isto criou, digamos assim, muitos problemas aos proprietários rurais do Brasil. Bom, aí nós tivemos o regime militar, com a entrada dos presidentes militares de 64 até 85, né, com a redemocratização. Este é o período da revolução. O atual período, eu não me parece ser um período revolucionário, e sim um período em que nós estamos, diante de um momento de novas circunstâncias, novos elementos na vida pública. As bandeiras, o respeito, a dignidade, os valores, hoje são outros. Aldoir, eu às vezes pasma-me em tomar conhecimento que elementos como, por exemplo, o PCC passe a ter o valor e a importância que está tendo no país. A, a existência de uma posição de extrema direita e esquerda reporta aos tempos da ditadura, porque havia só Arena e MDB. Então, quando nós estamos com direita e esquerda, não é possível que nós possamos pensar que nós vamos andar só com a perna direita ou só com a perna esquerda. As duas têm que andar junto. Sou partidário de que vai demorar
um bom período, acredito em torno de 2 décadas, para o Brasil voltar a ser o que era, porque estamos indo para um período que não dá quase para a gente tratar de certos assuntos em público. Eu estou falando aqui contigo, não estou criando autocensura a mim, o meu respeito a ambos os lados, mas sei das dificuldades e das conotações que tem quando você assume uma bandeira e uma posição. Você é taxado de esquerdista ou de direitista, de comunista, quando, na verdade, se nós olhar o Jango em 64, 62, quando foi deposto, estava na China, tratando de negócios. Hoje, decorridos 65 anos, a China é um dos maiores compradores das commodities do Brasil. E continua sendo comunista, e o Brasil continua sendo uma nação livre. Então, esta posição extremada de direita e esquerda é muito, eu diria assim, preocupante, porque está até nações de fora outras nações tendo que, fazer, imposições, fazendo taxações por conta de posições aqui internas. Então me preocupa bastante para onde vamos se nós não tiver o bom senso de parar, pensar, acertar e continuar. Um aspecto do momento, doutor Paulo, é o envolvimento do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor analisa, como advogado também, essa situação do país? Eu li um livro, está aqui comigo, da Federação dos Municípios do Brasil. Ele se volta ao início da organização social e política no em Portugal, de onde somos originários. E Dom João I foi quem deu as primeiras alforrias, cartas, criando pequenas povoações em Portugal. O Brasil colônia recebeu também estas e foi criando as cidades. Também, além das cidades, foram criados os poderes constituídos. E não há como ser escondido que nós, o Brasil, e a grande maioria das nações do mundo, são compostos por 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Pois nesse livro de São Paulo me chama a atenção que diz esse livro que esses 3 poderes são os que mandam no Brasil. Primeiro, cabe ao legislativo observar as leis, ao executivo executar e ao judiciário de julgar. Esses 3 poderes permanecem mais ou menos cada um na sua. Há uma tendência, de mídia a nível nacional dizendo que o judiciário está sendo convocado para um momento além das suas linhas de atuação. Tudo está sendo judicializado e tudo escoa direto lá no Supremo. Então, primeiro, esses 3 poderes que comandam, hoje não são mais eles quase que comandam no país. Qual é o primeiro poder? O primeiro poder que comanda no país hoje é o poder, do econômico. O poder econômico é o que coloca dinheiro, que coloca as coisas andando. Vamos dizer, sem governo, o Brasil anda igual. Sem governo do estado, sem prefeito, a nossa cidade anda igual, por sua economia, por sua iniciativa privada, por seu povo trabalhando. Primeiro, poder econômico. O segundo é o poder judiciário. Ele continua com seu orçamento próprio, com seus juízes, com seus quadros, com suas linhas de instância, julgamento e com o Supremo Tribunal Federal. Ele continua intacto. O poder judiciário está apenas sendo chamado mais seguidamente a decidir. E o terceiro poder que comanda no Brasil hoje, Aldir, é o poder da mídia. A mídia está diariamente transmitindo tudo que é sensacionalista. Então, esse poder de mídia chegou ao extremo de dizer até quem vai ganhar a próxima eleição.
E isto, o poder que a mídia tem a nível nacional, hoje é um poder muito grande, porque a qualquer hora você clica o telefone, uma rede social, você está sabendo o que está acontecendo no mundo e até possivelmente vendo o que vai acontecer. Então, na minha opinião, o poder judiciário está cumprindo o seu dever. Apenas a sociedade está endereçando em número muito maior suas questões diretamente ao julgamento do poder judiciário. Mas o poder judiciário está sendo acusado de ser, de certa forma, parcial, tomar partido de um lado. Veja, Alduir, o poder judiciário está para julgar. E não é de hoje, digamos assim, que o Poder Judiciário vem fazendo o seu julgamento. Apenas eu me parece que ele está sendo sobrecarregado. Veja, por exemplo, na comarca de Lagoa Vermelha, aqui onde nós estamos, nós temos que foi criada recentemente uma terceira vara só para atender a parte criminal, porque não tinha mais como os juízes que estavam aqui atender de tanto problema que tem. Agora, quanto a essa acusação que é feita por A ou por B, segmento da sociedade, de ser parcial, eu entendo que não. Eu entendo que o judiciário está cumprindo com o seu dever. Se o senhor não cumpriu a lei, se o senhor descumpriu, o senhor é levado a julgamento. É claro que esse episódio do julgamento de um ex-presidente criou um dissabor nacional e até a interferência de países estrangeiros, né? Agora, vamos lá. Vamos pegar aqui em Lagoa Vermelha. Um lado ganhou a eleição, o outro perdeu. O que ganhou vai se preparar para assumir o poder. O que perdeu tem que admitir que perdeu, aguardar quantas vezes eu ganhei e quantas perdi, aguardar 4 anos e concorrer de novo. Agora, assim, ó, pegar o que perdeu, ir lá e quebrar, vamos guardar o exemplo, quebrar todos os vidros e tudo a Câmara de Vereadores, que guardado as proporções é o Congresso Nacional, quebrar a prefeitura, que é o Palácio do Planalto, e ir lá no fórum e quebrar todos os vidros do fórum, que seria o caso supremo. Eu acho que isso é um exagero e cabe aí, nesse caso, eu me parece que coube ao Poder Judiciário, lá em instância final, tomou a ele a responsabilidade, porque ele foi atingido na sua essência. Foi lá em Brasília que foram quebrar. Foi quebrado o Supremo com sua existência centenária, foi quebrado os vidros, foi feita uma desordem lá. E eu acho que o fórum para julgamento é competente e eles estão agindo certo. Quanto à sentença, quanto aos os envolvidos, aos condenados, o judiciário está guardando seu respeito, sua ordem e está agindo, no meu entender, corretamente. Vamos voltar aos assuntos locais aqui, doutor Paulo, já que a sua trajetória é aqui em Lagoa Vermelha. O senhor foi prefeito pela primeira vez em 1900. Tá, estou aqui agora, pode me ajudar? 88. 88, 1988, com a redemocratização do país, né? Com a publicação da nova Constituição. Como é que era lá naquele tempo e hoje? Já que o senhor foi prefeito também em 1996. Alduir, as necessidades guardadas ao tempo eram quase as mesmas de hoje. Apenas mudam os governantes, a população. Aliás, a população, eu tenho uma coisa que me intriga. Desde lá era 28 mil habitantes e hoje ainda é 28 Ainda mil. é 28 mil, né? Só que o orçamento de lá era e o de hoje. E lá o município, na primeiro cabe ressaltar, Alduir, eu gosto de fazer uma referência, que eu fui candidato primeiro em 1982, com o seu Juarez Telles sendo vice. Depois ganhamos com o doutor Rômulo, em 1988, já com a redemocratização do país, a nova Constituinte, e depois com o doutor João Garcês. Então, quero fazer uma homenagem a esses 3 homens, aos vereadores que estiveram junto, porque foi uma trajetória de muitas exigências. Exemplo, no primeiro período de 1988 a 92, os desafios eram enormes. Exemplo, a área da saúde, não havia plantão,
as estradas do interior tinham dificuldades, a eletrificação, quem queria estudar tinha que ir a Passo Fundo, não havia uma preocupação mais latente com o desenvolvimento industrial, e isso fez com que a nossa administração, com os secretários da época, com a sociedade como um todo, pegasse junto para nós buscar implantar o plantão 24 horas, com médicos indo ao interior, implantar a área industrial 3, que foi adquirida, 33 hectares ali onde está essas empresas do polo moveleiro, porque na época havia, Alduir, muito êxodo da mão de obra de Lagoa Vermelha indo embora para Caxias, para São Leopoldo, porque lá é que tinha emprego. As famílias do interior de Santa Luzia, aqui da cidade, iam na prefeitura para pedir uma tombeira para levar a mudança embora. Então a gente fez de tudo para inverter aquela situação. Lá, nós trouxemos o governo do estado que se implantou aqui logo no início do nosso governo, através do Pedro Simão. E aqui ele deu à Lagoa Vermelha algumas condições que não são nem lembradas hoje. Exemplo, energia elétrica. Foi elevada a subestação aqui de Lagoa Vermelha com capacidade para receber investimentos como estão recebendo até hoje. Aí também foram criadas as linhas de rodovias aqui na região toda, Sananduva, Barracão, Ibiraiaras, tudo foi nessa época. E Lagoa Vermelha foram construídas 12 escolas no convênio com o Estado e o município. Nós lutamos também junto à universidade e trouxemos os cursos de extensão, que nada mais era do que o início da universidade aqui em Lagoa Vermelha, junto à Escola Rainha da Paz. E criamos também uma coisa que eu julgo muito importante, Alduir, uma linha de atuação conjunta com a sociedade. A sociedade pegava junto. Eu tenho vivas as vezes que a gente convocava a associação comercial, a associação rural para a realização de exposições, de expomóvel, para viagens a Brasília, na luta pela BR-470, que fomos com toda a região, o Alduir nos acompanhou. Então, naquela época, eu lembro que o marco fundamental foi a presença da sociedade pegando junto. Eu não quero com isso dizer que no atual momento, no atual, isso não esteja acontecendo. Eu apenas vejo que as reivindicações e as lutas ou as bandeiras do atual momento talvez sejam outras, né? Porque, veja bem, naquele tempo nós mandávamos um médico e visitar uma pessoa lá em Santa Luzia, atender lá um dia por semana. Hoje, um veículo da prefeitura pega as pessoas no interior, traz aqui, daqui leva para Passo Fundo. Então, a sociedade, a saúde é uma das coisas que se aperfeiçoou muito. O transporte escolar, Alduir, eu sou do tempo que fazia 3 quilômetros de manhã para vir estudar e voltar para casa, e a merenda era minha mãe que fazia. Hoje, as crianças são tomadas na porta da casa, é servida a merenda, voltam para casa e ainda estão recebendo até um prêmio em dinheiro quando passarem no fim do ano. Então, as posições da época estão bastante diferenciadas em relação a hoje. Antes era muito mais difícil. Eu administrei o tempo em que pertencia a Lagoa Vermelha a Caseiros, André da Rocha e Capão Bonito. Fiz, nas coisas que guardo com saudades, o acerto de contas com André da Rocha, com Caseiros e com Capão Bonito do Sul também. A única coisa que eu tenho, assim, ressalva é que com o Capão Bonito, depois que eu saí, desfizeram o que estava assinado e os bens que eu tinha entregado para aquele município, e sei que está transformada numa das grandes ações ainda que tem entre Capão Bonito e Lagoa Vermelha. Não foi desfeito aquilo que eu tinha acordado e assinado. Então, hoje é mais fácil governar. Alduir, eu diria que a sociedade, no caso Lagoa Vermelha, qualquer cidade, ela tem 2 momentos. Ela anda por suas forças próprias, isto é, o comércio abre as portas, vende, o campo levanta cedo, faz seu trabalho, a lavoura é plantada pelos produtores, o transporte funciona, a saúde, o comércio, todos os segmentos, a construção civil, todos os segmentos da sociedade
andam ao natural. Eu não diria que eles andem, sem a presença da prefeitura. Eu diria que a prefeitura teria que ajudar mais em certos aspectos, como, por exemplo, na liberação, quando há uma empresa para se instalar aqui em Lagoa Vermelha, que haja todo um trabalho para que ele, aconteça mais com mais eficiência, dentro da lei, da ordem e o mais rápido possível. Porque qual é o nosso futuro, Aldoir? Qual é o futuro de Lagoa Vermelha? Às vezes eu pergunto. Eu que falou que eu tenho 50 anos, é verdade. 50 anos de vida pública, tenho 75 de existência, 50 de vida pública. Mas se nós pegar 2025, Aldoir, e vamos jogar mais 25 anos pela frente, vamos jogar em 2050, quais as lutas que Lagoa Vermelha vai desenvolver? Quais as bandeiras? Como será vista Lagoa Vermelha? Como ela vai enfrentar, lá em 2050, o problema dos esgotos? Como ela vai enfrentar o problema, por exemplo, do engarrafamento do trânsito? A ligação de Lagoa Vermelha com Nova Prata? Os desafios da atração de mais desenvolvimento no sentido de gerar emprego e renda para a população. Ela está posicionada. Cada tempo tem as suas necessidades, é isso, doutor Paulo? É verdade. Ó. Pega, por exemplo, como estamos dizendo, lá em 90 nós começamos a luta pela BR-470 até o Barracão. Em 2014 ela chegou aqui no Mário Lourejan, está ali, mas até hoje, desde 2014, se vão 15 anos, né? 11 anos, e não saiu nada para melhorar ou desafogar aquele trevo ali da, 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 da indexação. Sim. Foi provisório e ficou. E aqui, daqui até Nova Prata, praticamente desapareceu a luta. A gente questiona, às vezes, onde estão os poderes, os valores, as lideranças de Lagoa Vermelha, que em outros tempos, como disse, a gente pegava tudo junto e ia tudo junto, independente de partidos, e buscava, como buscamos essa da 470 em 1990, e ela chegou em 2014 aqui. Mas de 2014 em diante não fizemos nada. Não, nesse trecho que daqui vai a André da Rocha. Então, eu diria que há uma necessidade, Alduir, de pegar junto com lutas e bandeiras fundamentais para o desenvolvimento de Lagoa Vermelha. O que o senhor destacaria mais neste período todo de 50 anos, o senhor trabalhando ora como vereador, ora como prefeito? Primeiro, Alduir, vamos estabelecer um marco no tempo. Houve por assim dizer, extinção de alguns setores. Exemplo assim, o campo cedeu lugar à agricultura. E tivemos que cascalhar as estradas, e veja que a cidade está envolta em indústrias do lado de soja, que compram, vendem, é de Campos Novos, é do a Três Tentos, é de Veranópolis, é a Boque daqui de Biraiaras. Tudo isso foi a grande mudança que Lagoa Vermelha teve de 75 a hoje, nesses 50 anos. A segunda, o polo moveleiro, se nós pegar lá em 74, a gente tem que fazer referência ao Milton Stella, que iniciou, e aí depois nós damos prosseguimento e compramos a área, e ao desenvolvimento industrial, eu acho que é o fundamental, porque passou a ter trabalho aqui para os jovens, para a população de Lagoa Vermelha. Hoje chegamos ao extremo de a gente ver em certas fábricas aí, estarem lá, precisamos, tem vaga. No passado, a gente tinha que ser padrinho quase para conseguir um trabalho para uma pessoa. Então, primeiro, a mudança da matriz econômica da cidade, de pecuária para agricultura. A vocação moveleira, o setor pararam as indústrias, os apitos das fábricas, do seu Argenta, do seu Bolesal Zamesc, que tudo desapareceram, mas vieram as novas indústrias moveleiras que hoje exportam seus móveis para fora do Brasil.
Eu lembro, por exemplo, a luta que nós empreendíamos com toda a sociedade, com a cooperativa, com os sindicatos, para viabilizar a reabertura do antigo frigorífico, que hoje nada mais é do que a Lirba. Foi lá naquela época que a gente lutou e trouxe a malha rodoviária, a ligação com Santa Catarina. Desde 1974, do lado de Santa Catarina, estava pronto. Foi nessa época que nós embarcamos de ônibus aqui, com toda a região, Aldoir, inclusive com um amigo, fomos a Brasília, sensibilizamos o ministro dos Transportes, José Reinaldo Tavares, e ele deu recursos para prosseguir a realização da ponte e a conclusão da obra. Esses três. O quarto, eu acho que a iniciativa privada, Aldoir, desenvolve um grande papel. Qual? Construção civil. Os velhos casarões, a cidade que era pequena, hoje ela é uma cidade bonita, é uma cidade com edifícios, é uma cidade que está em crescendo. E em terceiro, por último, eu destacaria assim a questão de Lagoa Vermelha, ponto estratégico, com uma boa segurança. Veja que nós não somos local de assaltos, não temos problemas assim. Lembro que lá no início, em 90, nós tivemos que criar um curso aqui, formando duas turmas de soldados com o capitão Begocheia, para combater os problemas que existiam aqui, especialmente na área rural e nas bodegas, que a gente dizia na cidade. Era uma violência total. Então, não é uma cidade violenta, é uma cidade estrategicamente muito bem posicionada. Ela está em cima de duas BR, a BR 285 e a BR 470. É uma cidade que não tem fatores como alagamento, que tem aí embaixo Estrela Lajeado, essa região aí toda. Nós estamos aqui numa posição estratégica. As águas que escoam aqui da cidade rapidamente não criam nenhum problema de alagamento. E temos uma população que tem no churrasco, nas tradições, um dos seus grandes valores, mas principalmente a amizade. Eu, depois que saí da prefeitura, tenho viajado bastante pelo estado, tenho estado bastante na capital, e noto que quando você fala em Lagoa Vermelha, você fala no churrasco, você fala nos valores daqui, mas acima de tudo, o que dizem? Lá é um povo amigo. Eu estive lá, eu fui bem recebido. Isto é um valor, e esse valor eu acho que é a coisa mais importante que nós temos. A hospitalidade do povo lagoense, a capacidade de nós tirar disso, tirar mais atração para atrair mais valores, mais riqueza e principalmente mais desenvolvimento. Doutor Paulo, alguma decepção na vida pública? Olha, você na vida nunca pense que as decepções não são avisos de que você deve melhorar. Então aquelas que eu, por exemplo, eu concorri a vereador 2 vezes, uma fui vereador e 2 não. A prefeito concorri 4 vezes, ganhei 3 e perdi uma, né. Então eu acho que assim, ó, as derrotas para mim, como essa última agora que eu estava impossibilitado de concorrer, mas mesmo assim teimei e fui até o fim, as derrotas para mim foram grandes lições, porque não fizeram com que eu dissesse assim: "Olha, o povo de Lagoa Vermelha não me tributou a gratidão que eu merecia". Não, eu acho que pelo contrário, eu é que sou grato à população, que sempre me fez um grande valor, sempre me fez valioso. Eu ando pelas ruas, de longe ainda grito: "Ô meu prefeito, ô Paulo Andrade, ó, eu sou assim, alguma coisa, Aldoir, que tem comigo uma grande gratidão ao povo, ao partido, às pessoas que integraram, aos secretários, aos vereadores, a minha esposa, a minha família, aos valores, a tudo quanto a imprensa sempre me ajudou. E claro que as críticas, as decepções, as CPI, os processos a que respondi e ainda respondo, isso tudo são decorrentes lá de uma época em que o país deixou de ser aquele livre para imputar o programa da responsabilidade civil, que você, qualquer coisa que não estivesse de acordo com o orçamento, quem respondia era o prefeito, e eu, como tal, respondia a muitos e muitos processos, mas não conseguia
considero isso nada como decepção, e sim como no cumprimento, no exercício do encargo que a população me outorgou. Encerrou a vida pública ou ainda pode tentar mais uma vez chegar ao executivo? Aldoir, eu particularmente penso que gosto muito de assistir a algumas coisas, entre elas o futebol. E noto que a gurizada nova do São Paulo e de outros times sempre tem mais fôlego. Então eu quero crer que, está chegando cada vez mais o momento de os mais idosos cederem lugar aos mais jovens. Eu vejo que os prefeitos jovens que estão passando pelos municípios, ele sempre tem mais, como eu, quando fui prefeito jovem lá, a primeira vez concorri, eu concorri com 32 anos, em 1982, fui o mais votado, lá junto com o seu Juarez Teles. Depois ganhamos com o doutor Romo e assim dizer. Então, eu não quero dizer que eu não seja mais, ainda faço parte do PMDB com suas dificuldades, com sua luta, e não digo que dessa água não tomo mais, da água da biquinho, do PMDB. Faço parte, ajudo, mas de preferência estou fazendo com que outras pessoas, outros valores tenham o seu trabalho, e me sinto feliz, Aldir, porque lá em 1982, quando concorri a prefeito, naquela época eu tinha 3 meninos que me ajudavam. Os vai aqui, vai ali. Um deles era o Carlos Alberto Campos de Oliveira, o outro era o meu irmão Zola, e o outro o André Francisco Nunes, Andrezinho. Esses 3 meninos, 2 são vereador, o Zola e o Carlos Alberto. Então eu sou alguém que dessa linha de andança deixei bons bom bons exemplos de política, de como se faz, como se trata, e deixei muitas pessoas que se elegeram e continuo ainda de vez em quando buscando novos valores para que sejam nossos sucessores. O senhor teve em um dos seus mandatos uma oposição bastante forte. O senhor lembra disso? Guarda alguma mágoa por isso, doutor Paulo? Eu acho que todo coração magoado é um coração que faz com que a pessoa viva menos. Eu nunca guardei mágoa nem ressentimentos. Eu apenas, digamos assim, tive que responder, e em muitos momentos depois que saí da prefeitura, principalmente esses 25 anos, eu fiquei sozinho, só eu. Era ainda meu secretário, na outra vez, o finado Sinclair, que me ajudou em muitos, mas ao responder sozinho, eu noto uma coisa, que o presidente da república, depois que sai, ele tem carro, tem salário e tem até residência paga. O governador do estado, até bem pouco tempo, ainda tem, eu acho, tem até o salário de governador. O ex-prefeito, depois que sai, ele tem a responsabilidade daquele período e tem que se virar por conta. Então eu acho que uma injustiça fazerem o que fazem com os prefeitos, que eles não têm mais aí assistência de uma FAMURGS, que deveria fazer a defesa dos prefeitos, eles são jogados à própria sorte. Eu tenho estado lá em Porto Alegre e verificado junto ao Tribunal de Justiça e junto ao Tribunal de Contas o número imenso de prefeitos condenados com valores impagáveis, e que às vezes lá no fundo de seus municípios, por esse interior do Rio Grande, estão lá em profunda decepção, não querem mais nem ouvir falar em política, desteriorados com suas famílias. Isto eu acho que não é correto. As ordens e organizações que defendem os atuais deveriam dar prosseguimento na defesa dos ex-prefeitos para que possam fazer. É claro que o que eu enfrentei foi uma oposição, foram denúncias, foram inúmeros e inúmeros processos, mas eu guardo assim tudo como, jamais joguei como coisa de ordem pessoal. Respondi a todos, sempre tenho dito e continuo dizendo que desafio que tenha um centavo que tenha sido desviado, ou tenha sido aplicado mal, ou que tenha sido feito em meu favor.
tudo foi feito em favor da população. Exemplo, tinha uma pessoa que tinha de sair, ser levado para Passo Fundo à noite, batiam na minha casa: "Pegue o carro do prefeito, vá lá e abasteça e vá levar". Era assim que eu fazia. Hoje é tudo programado, hoje tem uma situação bem diferente, né. Doutor Paulo, teríamos ainda muitos assuntos para abordar, mas vamos deixar para um segundo programa aqui na Folha News. Muito obrigado pela sua gentileza em estar aqui conosco. Eu agradeço e desejo a todos um bom dia, um bom trabalho e que as coisas que a gente fez lá atrás, como eu relatei, as áreas industriais, os loteamentos populares, o aterro sanitário, a universidade vinda para a Lagoa Vermelha, a luta pela BR-470, o plantão 24 horas, que tudo isto faça parte das necessidades daquela época, aperfeiçoadas pela atual o atual momento, mas que as bandeiras futuras possam ser objetos de análise, de discussão aqui pela Folha, como estamos fazendo. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Paulo Moisés de Andrade, ex-prefeito de Lagoa Vermelha.